mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho, te mostrarei, te mostrarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem, e um novo tempo. Tudo aquilo que ouvirei de sua boca, uma nova história Deus tem. Tudo aquilo que perdido for, te abençoarei. Ser abençoado por Deus, ser tocado por Deus, ser agraciado por Deus é maravilhoso demais. Mas quando Deus retira de nós aquilo que é superficial, aquilo que pode ser retirado, que não é extremamente essencial para a nossa vida, nós aprendemos que só precisamos de uma coisa para ser feliz,
que precisamos apenas de uma coisa para sorrir e para sentir paz: a presença do nosso Deus, a graça do nosso Deus. Que a graça dele nos basta, que o poder dele sobre as nossas vidas, que a presença dele sobre as nossas vidas nos basta. Por isso eu quero te convidar para junto nós declararmos isso, que a tua graça, somente a sua graça é suficiente sobre as nossas vidas, e que não precisamos de absolutamente mais nada do que a sua graça. A tua graça nos basta, Senhor. Gente, boa noite para vocês. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Está todo mundo tranquilo, descansado, né? O pessoal de Frutal também, tranquilo, 5 horas de viagem, não é? Muito bom estar aqui com você. E eu quero, antes até da gente começar a refletir naquilo que Deus tem para nós, eu quero parabenizar a igreja, em especial os adolescentes e os jovens, pelo ano de vocês, por tudo que Deus já fez e por tudo que Deus ainda fará. Bom te ver. Tranquilo? E é sempre bom estarmos juntos para comemorarmos ou para lembrarmos tudo aquilo que Deus tem feito para nós. Eu não sei quais são os motivos que trouxe você aqui. Eu até sei de alguns motivos que trouxe você aqui. Ou você pode me dizer qual é o principal motivo que trouxe você aqui. A grande verdade é que sempre que nos reunimos como igreja, algumas coisas nos trazem à igreja. E aqueles que se dizem mais crentes vão dizer assim: o que me traz à igreja é Jesus Cristo. Honestamente, olha bem para minha cara aqui. É só por isso que você vem? Fala que você não falou assim: será hoje que eu desencalho? Aleluia. Não será hoje que eu conheço a minha vareta? A grande verdade é que todos nós nos representamos na igreja por causa dos nossos relacionamentos, em todos os aspectos. E eu quero hoje compartilhar com você a perspectiva do que é se relacionar realmente com Deus e com as pessoas. Mas é bem verdade que quando a gente não se relaciona bem com Deus, é muito provável que os nossos relacionamentos com as pessoas também esteja prejudicado. Relacionamento é a grande palavra da espiritualidade e da religiosidade. Você está aqui porque você deseja relacionamento. O grande problema da sociedade atual é relacionamento. Vide, quem tem Facebook, levanta a mão. É mais fácil perguntar assim: quem não tem Facebook, levanta a mão. Olha, que Deus te abençoe, te ajude, tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O que é o Facebook? O que são as comunidades? Este é o grande ugir da sociedade dizendo para nós: eu preciso me relacionar. Você pergunta para a pessoa assim: quantos relacionamentos você tem? A pessoa diz assim: 1482. Quantos destes você conhece? 2. Com quantos você abre o coração? Nenhum. O grande problema da atualidade é relacionamento. Relacionamento. Os nossos grandes problemas começam no que diz respeito a relacionamento. É por isso que intercâmbio é tão gostoso. É por isso que vale a pena ficar 5 horas no ônibus, correr a quebra, você para, e aquele negócio gostoso, abençoado, não é? Com fome, com sede, calor, maravilha. Por isso que é bom. É por isso que é bom estarmos juntos. Eu costumo dizer para a nossa mocidade lá, sempre que a gente tem evento, a gente é quase igual a torcida do Corinthians, tudo é sofrido. Tudo, nada acontece assim de modo fácil. A gente tem sempre alguns problemas nos percalços da vida para nos atingir, e sempre é assim.
E é por isso que as coisas ficam boas. É por isso que os relacionamentos são profundos. Relacionamentos profundos é faceado, é realizado, é feito por uma coisa que eu gosto de chamar de dar e receber. E o que eu quero falar com você hoje é sobre um relacionamento que para mim é primário. E que se você veio aqui hoje porque você tem alguns amigos, e eu confesso para você que eu vim aqui hoje porque eu tenho alguns amigos. Eu estou aqui porque alguns amigos meus estão aqui. Eu confesso para você que eu estou aqui porque algumas pessoas que eu aprendi a amar estão aqui. Eu confesso para você que eu estou aqui muito mais por causa das pessoas do que por causa de Deus. Você sabe por quê? Deus eu encontro em Frutal. Deus eu encontro na minha casa. Deus eu encontro onde eu quiser. A partir do momento que eu me relaciono com Deus, em qualquer lugar eu posso me relacionar com Ele novamente. Mas é só quando nos unimos como igreja que os relacionamentos se aprofundam e Deus se faz presente completamente entre nós. É quando o Espírito de Deus que está dentro de mim se comunica com o Espírito de Deus que está dentro dela, e isto se torna igreja. Relacionamento é a grande chave da questão da igreja e da espiritualidade. Você quer ter uma mocidade abençoada, cheia de Deus? Aprofunde no relacionamento. Você quer ter uma vida profunda e cheia do poder de Deus? Tenha grandes relacionamentos. Se dê e se deixe gastar. Faça aquilo que Salomão falou que todo amigo deve fazer. Como ferro, com ferro se afia, assim é seu amigo junto com o seu irmão. Deixe-se gastar pelos relacionamentos. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, porque senão vai ter muita mão levantada. Quem aqui já se decepcionou com um amigo? Que você contou alguma coisa para ele ou para ela e ela disse assim: nossa, que bom que você me contou isso. Eu vou orar por você. Aonde? Na reunião de oração. Senhor, abençoe fulana que está em pecado. Eu sei que você conhece aquela, dos 3 pastores reunidos no presbitério, e os 3 dizem assim: nós somos conduzidos aqui a compartilharmos os nossos problemas. E o primeiro diz: o meu grande problema é álcool. Eu não aguento, tenho sempre um vinhozinho lá em casa, eu tenho problema com esse negócio, eu tenho problema, eu confesso, eu tenho problema, eu não aguento. Aí o outro disse, viu que o primeiro abriu o coração e falou: nossa, posso falar também, né? Falou: o meu problema é mulher, eu não aguento. Passou, eu fico assim, dá aquela vontade de olhar, a gente olha só meio de lado, para pecar só pela metade. Aí o terceiro fala: gente, então eu queria que vocês me perdoassem, viu? E os 2 falam: por quê? Porque o meu problema é fofoca. Eu não vejo a hora de sair daqui para contar para todo mundo o problema de vocês. Relacionamento. Mas eu e você aprendemos que os relacionamentos devem ser despretensiosos. Nós aprendemos que Deus nos ama incomparavelmente, que Deus nos ama sem desejar nada em troca. Nós aprendemos que Deus nos ama e não deseja nada da gente, e a gente fala isso aí fora. Quando a gente vai pregar o evangelho para alguém, a gente diz: pode vir do jeito que você está. Aí a pessoa entra, você fala: agora muda tudo, já veio, né? Eu costumo dizer que alguns novos convertidos poderiam colocar-nos no PROCON, porque a gente vende o evangelho que não é muito aquilo que ele deveria ser. Porque na verdade, no frigir dos ovos, todo relacionamento tem base em dar e receber. Em Deus nos dar e nós recebermos.
em nós darmos e Deus receber. Em Deus receber e dar. Todo relacionamento está pautado em dar e receber. É por isso que esse texto reflete para nós uma grande verdade, que Deus amou o mundo de tal maneira, é o texto que você conhece, está lá no livro do amado João, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto para mim tem duas palavras-chave que indicam a verdade da palavra e do relacionamento. A primeira é Deus. O grande sujeito da frase, o grande autor, aquele que faz, é Deus. E Deus, então, decide dar alguma coisa. Logo, o relacionamento que você tem com Deus, que para mim é primário, até antes de qualquer outro relacionamento, e até dependente de qualquer outro relacionamento, começa com Deus nos dando alguma coisa. E é sempre assim nos nossos relacionamentos atuais. Na verdade, os nossos relacionamentos também estão pautados em dar e receber. Atitudes que a gente tem que aprender. E a gente tem que aprender mesmo. Quer ver? Vira para a pessoa que está do seu lado, se você puder e se você quiser, não se constrange se você não quiser fazer também. Você fala, não quero também não. Não tem problema não, está tranquilo. Eu sei que uns vão ter mais facilidade que outros, mas se você quiser, faça isso. Vira para o lado e fala um elogio para essa pessoa, um elogio. A senhora é abençoadora. Muito atenta. Deus te abençoe. Amém. Prazer. O senhor é muito ungido e eu vou melhorar seu microfone. Maravilha. Obrigado, senhor. Pedro Paulo. Muito bom. Para algumas pessoas fica mais fácil, né? Se você está do lado da sua namorada, ou da pretendente, ou da esposa, que eu quero apresentar a minha esposa linda, morena, Juliana, fica de pé, quem assoviar está no conselho amanhã. Por favor, essa aí é minha esposa. Ô rapaz, cria vergonha. Pronto. É fácil demais elogiá-la, não é? Mas aí se você sentou do lado do seu cunhado, se você sentou do lado de um irmão, ou se você sentou do lado de uma irmã que você não atravessa muito, difícil elogiar, né? E sabe o que é mais difícil do que elogiar? Uma coisa que a gente perdeu, e a igreja, num certo aspecto, assim como tirou de nós algumas coisas boas da sociedade, num certo aspecto a igreja nos ensina que nós devemos ser humildes. E que humildade era uma coisa que a gente tinha que ser aprendida na prática, e de fato a gente não podia receber muitos elogios. E a gente deixou de elogiar pessoas. Algumas pessoas até dizem assim, não elogia muito não, senão estraga. Não é? Não elogia muito não, senão estraga. E nós paramos de elogiar. E o outro lado do elogio também fica complicado, porque quando as pessoas nos elogiam, o que a gente faz? Que isso? Aí não sabe receber, ué. A gente não sabe dar, e a gente não sabe receber. A gente não sabe receber. Você sabe por quê? Tem pessoas que têm dificuldade de amar, meu irmão. Porque elas têm dificuldade de ser amadas. Você sabe por que tem pessoas que têm dificuldade de serem perdoadas, ou de perdoarem? É porque elas têm dificuldade de serem perdoadas. Você sabe por que tem pessoas que são irritadiças? Porque elas acham que todo mundo é irritadiço com ela. O grande problema é que muitos de nós ainda não descobriu tudo aquilo que Deus tem para nós. Que Deus está pronto a nos dar.
que esse Deus é um Deus que está o tempo todo desprendido de si, e que deseja abençoar-nos, que Deus não é apático, e que nunca será apático, Ele está sempre pronto a dividir algo de si, sempre. E se você acha que Ele divide parte de si, Ele provou em Jesus que Ele é capaz de se dividir completamente comigo e com você. Que Deus está pronto a nos dar. A grande pergunta é se nós estamos prontos a receber. Dar e receber é a grande faceta dos relacionamentos. De forma prática, o elogio é um modo muito simples de você constatar se você sabe ou não dar e receber. A igreja, durante muito tempo, passou-nos a incentivar-nos apenas na perspectiva de darmos, e nós nos esquecemos de recebermos. Aí surge a tal teologia da prosperidade, que enfatiza apenas o receber, e se esquece de dar. Dar e receber. O texto que eu e você lemos nos mostra que Deus está sempre pronto a nos dar. Mas deixa eu conversar com você rapidamente sobre isso. Esse dar e receber de Deus começa lá no início, quando Deus nos deu vida como uma obra-prima da criação. Você, meu irmão, bonitão, gatão, chicão, sustância, do jeito que você foi criado por Deus. Eu sei que tem gente que tem mais dificuldade de entender isso, ainda mais quando sai do banho e passa na frente do espelho. Você já passou? Já foi meu tempo de eu passar e falei assim, você passa e volta. Dá aquela pose, você sabe aquele negocinho? Quase que você fala assim, uau! Gatão! Começou de novo. Se nós não entendermos que na verdade nos deu a vida foi Deus, é muito provável que você não valorize aquilo que você ganhou. Deus me conhece, e sempre que eu falo, eu gosto que as pessoas me conheçam também um pouco mais. Afinal de contas, a única coisa que me diferencia de você é o púlpito e o microfone. No mais, nós somos iguais. E um dia eu comprei um presente para minha esposa, e nós ainda éramos noivos. E pode ficar tranquilo que ela não fica constrangida não, a gente depois se acerta. Comprei um presente para ela, seminarista. Então seminarista sabe como é que funciona, né? Pobre de maré de si. Juntei todas as minhas economias, fui lá dividir o presente, um brinco, em 24 vezes de R$10. Pensei, agora vai, gente. Levei o brinco para ela e falei assim, sou eu que estou dando, ela vai valorizar. E custou caro. Na época custou caro mesmo, era tipo assim, 40% do meu ordenado. Tudo bem que não era muito, não preciso de falar também. E eu dividi em várias vezes. E eu entreguei o brinco para ela, ela ficou, oh, que lindo, oh. No outro final de semana eu cheguei na casa dela, onde estava o brinco? Jogado na pia do banheiro. Pensei cá comigo assim, não dou mais nada. Não valorizo as coisas que eu dou.
E durante muito tempo eu achei que o problema estava comigo, ou apenas com ela. Mas a gente começa a refletir, gente, que o grande problema está em a gente saber dar e saber receber. Quando Deus nos dá a vida, eu não sei se você percebe isso, Ele te deu e Ele não fica toda hora te pedindo conta dela. A Bíblia diz que Deus soprou em nós, e lá na criação, que Deus nos fez, e do pó da terra nos forma, e sopra em nós, e nós então temos vida a partir daquele momento. Logo, Deus é quem te faz viver. Se o seu corpo hoje funciona de forma tão ordenada e tão fantástica, é porque Deus lhe deu vida. Algumas pessoas dormiram a noite passada e hoje de manhã não acordaram mais. Alguns viajaram essa noite e não chegaram. Alguns ou algumas estavam grávidas e não nasceram. A grande verdade é que Deus nos deu a vida. E se nós não entendermos o complexo dessa verdade, é bem provável que valorizemos pouco tudo aquilo que Deus nos dá. Quando eu descubro quem me deu e o que é que Ele me deu, eu passo a valorizar um pouco mais a mim mesmo, eu passo a valorizar um pouco mais aquilo que eu tenho, eu passo a valorizar um pouco mais as coisas que estão ao meu redor, e eu passo a valorizar muito mais as pessoas que estão ao meu redor, pois ela, ele, eles, nós somos criados por Deus. Mas parece que Deus quer nos avançar na perspectiva do conhecimento sobre a vida e sobre o que Ele nos dá. Então, Deus não apenas nos fez vivos, mas Deus nos deu vida como uma arte de viver. Deus não apenas soprou em nós e nos fez viver, Ele reorganiza isso todos os dias, e o seu coração continua batendo, e todo dia de manhã você acorda, e a misericórdia de Deus se renova todos os dias, dizendo para você: olha, assim como o sol se levanta, a minha graça basta para a sua vida, como cantamos, e a sua vida passa a ter um sentido todos os dias pela manhã. Se você está aqui hoje à noite e de alguma forma menospreza você mesmo, alguém ou a sua vida, saiba de uma coisa: quem te deu a vida foi Deus, e Ele nunca dá nada menor do que o excelente. É bem verdade que nós muitas vezes estragamos tudo que Deus nos dá, que nós nos distanciamos. É bem verdade que nós não cuidamos. É bem verdade que algumas vezes a gente, de forma relapsa, deixa a vida em cima da pia. Quando eu fui perguntar para a Juliana por que ele estava lá, o brinco estava em cima da pia, ela me disse: esqueci ele aí. Talvez hoje à noite Deus trouxe você aqui para você dizer assim: esqueci que quem me deu essa vida foi Deus, e que eu não posso de forma relapsa levá-la no dia a dia da existência e largá-la nas mãos do acaso ou nas mãos do caos da existência, que eu não posso menosprezá-la e que eu tenho que cuidar dela como se ela fosse o dom mais precioso que Deus me deu. Se a gente entendesse isso num plano total da existência, certamente nos amaríamos mais, e certamente amaríamos mais as pessoas. Se a gente entendesse tudo aquilo que Deus fez com a vida de alguém, nós olharíamos para alguém e diríamos assim: a arte das mãos do Criador. Um dia um adolescente virou para mim e eu o peguei. Nós estávamos na porta da igreja e eu, muito tempo eu ensinei para os adolescentes da igreja que a gente não poderia olhar pela segunda vez.
não é? Que o olhar pela segunda vez para o sexo oposto é que era pecado. Aí os meninos, muito espertos, olhavam só a primeira vez e não paravam de olhar. Falaram, não, pastor, segunda eu não olhei ainda não. E eu cheguei na porta da igreja e peguei um adolescente vidrado numa moça linda, daquelas esculturas assim, e toda passando na porta da igreja, e o menino assim, ó. E eu cheguei e falei, tudo bem? Ele falou, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, pastor, estou admirando a arte do Criador. O cara vira, rapaz, a molecada é boa demais, né? Eu falei para ele, o que você achou? Ele falou, fez bem, hein? Você deve olhar para você e entender que você é a arte do Criador. Que Deus moldou você do jeito que você é. E talvez você me diga, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe quem são os meus pais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você também não conhece a minha vida, e você não sabe quem são os meus pais. Talvez você diga que de alguma forma Deus errou com você, que de alguma forma Deus foi relapso, displicente, que no andar da carruagem da sua existência, algum buraco aconteceu, e que alguma coisa está errada. É verdade, alguma coisa está errada, porque Deus não quer apenas nos dar vida como sopro, como existência. Deus não apenas quer nos dar vida como arte de viver, como viver bem, e até aí é papo de meninos, de meninas. Até aí é papo filosófico. Até aqui, eu sei que todos vocês podem caminhar comigo. Mas o grande desafio está lá em João 3,16. Que Deus não apenas quer nos dar a vida como vida em si, e Deus não apenas quer nos dar a vida como existência e continuidade, mas Deus também quer nos dar vida em abundância. Aqui, só ultrapassa a linha homens e mulheres, crentes de verdade. Talvez até aqui você caminhou comigo numa linha de raciocínio muito simples, à beira da simploriedade. Mas daqui para frente, ou a gente conversa sobre o que é real, ou a maioria de nós vai continuar vivendo como Alan Sarkis diz, que a morte é muito mais universal do que a vida, porque todos morrem, mas nem todos os que estão vivos, de fato vivem. O plano de Deus não é apenas que você receba o dom da vida a cada segundo que você respira. O plano de Deus não é apenas que você goze das benéfices da vida ao redor de si, que você curta a vida, como diz Salomão, com a mulher da tua juventude. Mas Deus quer que eu e você demos um passo a mais rumo àquilo que Deus tem para nós. Você sabe por quê? Porque Deus pagou um preço para nos dar vida com abundância. Mas o grande problema é que a maioria de nós para nos 2 primeiros passos, ou nos 2 primeiros presentes. A grande verdade é que todos nós queremos parar nos 2 primeiros. Todos nós achamos que está bom viver, e está tudo bem se eu apenas poder me alegrar com as coisas ao meu redor.
Mas o plano de Deus é que você viva com abundância. E talvez você me pergunte, mas pastor, o que é isso? O que é isso? Primeiro eu quero te explicar o que não é isso. Vida com abundância, rapidamente, para te explicar com poucas palavras, é quando eu e você abandonamos a Deus. E isso é prático. A Bíblia diz que nós demos as costas para Deus. Num dado momento da história, nós decidimos viver por nós mesmos. E então Deus olha para nós e diz: onde você vai? Por que você está indo embora? Por que você está fazendo isso? E aí Deus vira para mim e para você e diz assim: olha, tem como você voltar. E não apenas tem como você voltar. Quando você voltar, coisas extraordinárias vão acontecer com você. O que é abundância? Aqui dá para fazer isso. Isto é abundância. O copo está cheio, mas não está abundante. Abundante é quando você enche ao ponto de transbordar. Aí deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quando transborda, o compartimento que obtém aquilo que está sendo transbordado perde o controle. É como se Deus estivesse dizendo para você assim: eu vou te encher tanto, 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 que vai respingar de você em quem estiver do seu lado. Isso é abundância. Que quando você passar, as pessoas vão dizer assim: nossa, você é tão feliz que contagia, gente. Nossa, você fala com uma paz tão absurda que a gente tem vontade de ter paz também. Você acredita de tal forma que eu não acredito não, mas dá vontade de acreditar. Você tem uma vida tão diferente. O problema é que a maioria de nós acha que abundância é termos coisas. Mas abundância na Bíblia é sermos alguma coisa. E eu fecho a minha palavra hoje te contando a história de um artista que desejava ter um filho e que não conseguia ter, por algum problema da esposa ou dele, que a medicina não explicava, ele não podia ter. E ele, sonhando com o filho, começou a fazer estátuas de barro, de fases do sonho dele para com o filho. E fez uma estátua bebezinha, com traços da face da esposa. E ele fez uma outra estátua, uma criança, já com traços da face de si. E ele fez um pré-adolescente, um adolescente. Quando ele olhou no ateliê, depois de meses construindo estátuas, todo o ateliê estava lotado, cheio de estátuas, de pessoas que ele sonhava ter filho. No meio dessa história, o seu filho nasce. E o seu sonho é cumprido. E Max Lucado, que conta essa história, nos diz que aquele grande artífice um dia trouxe o seu filho para brincar no seu ateliê. E que, na verdade, esse grande artífice é o próprio Deus, que faz pessoas, sonhando que essas pessoas recebam vida de tal forma e vivam essa vida de tal forma que se pareçam com o seu filho. E que este filho é Jesus. A história continua em que o filho começa a brincar no meio do ateliê e começa a tocar nas estátuas que estavam mortas, sem vida. E que, na verdade, a vida que Deus tem para nós é exatamente esta: que quando Jesus começa a tocar em nós e trazer para nós a vida que está nele, conquistada por ele através da cruz, a abundância que estava nele passa para nós. E nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estragamos o barro que está dentro de nós
e atravessamos os limites da existência, e passamos a ser muito mais do que aquilo que imaginávamos. O que você sonha ser, meu irmão? O que você sonha ser? Deus pode lhe fazer infinitamente mais do que você sonha ser. Infinitamente mais. Se o filho te tocar, a abundância de vida do filho passa a você, e toda a alegria do filho passa a ser compartilhada por você, e toda a vida de Deus passa a acontecer através da sua vida. E aí aquilo que era impossível passa a ser possível. A dor que era impossível de ser ultrapassada passa a ser possível de ser ultrapassada. O perdão que era impossível de ser dado passa a ser fácil de ser dado. Não tem ausência de dor, mas tem vontade de correção. Tudo aquilo que era difícil passa a ser fácil, porque o Filho tocou em você, porque a vida de Deus passou por você. Então Deus te fez abundante. Eu termino trazendo para você 3 perguntas, para você refletir e levar para sua casa. A primeira delas, se você vive como filho. Se você de fato vive como filho. A segunda dela é se você se considera um filho. Talvez se você responder positivamente a primeira, fica fácil responder positivamente a segunda. Mas e a terceira? Você se relaciona como um filho? Tem gente que nunca vai atravessar a barreira da deidade com Deus. E sempre vai chegar para Deus como de fato Ele é, mas como menos que Ele deseja ser. Deus quer se relacionar com você como um pai se relaciona com o seu filho. E um pai é mais ou menos assim. A gente chega para o pai e ajoelha perto dele, na frente dele. Ele nos levanta e nos dá um abraço. Com o pai a gente conta tudo aquilo que a gente tem no profundo da alma. Com o pai a gente reconhece tudo aquilo que Deus tem para nós.